Um estudo dos especialistas do Instituto Brasileiro de Gestão e Planejamento Tributário, com sede em Balneário Camboriú e atuação em todo o país, mostrou a porcentagem de tributos nas compras dos brasileiros. No bolso do consumidor, o peso dos tributos fica ainda maior com a inflação em alta histórica, chegando a 5,2% no acumulado dos últimos 12 meses em fevereiro, que é quase o teto da meta definida pelo Banco Central. Para os mais pobres que consomem o essencial, o impacto maior é no poder de compra de alimentos. E para falar sobre o assunto, eu converso agora com o advogado tributarista Tiago Alves, ele que é o diretor do Instituto Brasileiro de Gestão e Planejamento Tributário. Doutor Tiago, bom dia, tudo bem? Bom dia, Denise, bom dia, ouvintes. Mais uma vez um prazer aí estar falando com vocês. E aqui analisando o peso dos impostos, hein? Como é que foi feito, como é que foi analisado esse estudo que mostra aí justamente a porcentagem dos tributos, dos impostos nas compras dos brasileiros, doutor Tiago? Então, Denise, nós buscamos aí a média de preços ponderada junto aos CDLs, às ACIBALCs aí das regiões e chegamos aí nesses valores incríveis, né? Inacreditáveis. Realmente. Traz um pouquinho mais para a gente, então, esse trabalho que foi feito, né, os produtos comparados e principalmente, claro, essa realidade que faz parte da grande maioria dos brasileiros, doutor. Na verdade, o que mais chama atenção nesse estudo, Denise, é verdadeiramente o poder de compra da população mais pobre. Ou seja, a gente acha que porque ganha ali 2 ou 3 salários mínimos, a gente está pouco se importando com o imposto. Mas aonde a maior gama de impostos se incide é efetivamente no imposto indireto, ou seja, é no arroz que você come, é na bebida, é nos produtos básicos do dia a dia, porque são impostos indiretos, né? A gente compra, está dentro do preço, mas a gente nem imagina o quanto que se paga, por exemplo, de ICMS numa água com gás, por exemplo, né? Então, isso verdadeiramente cai muito o poder de compra da população mais pobre do Brasil. E aqui a gente tem dois extremos. É uma matéria antiga, a gente conversa a respeito de mudança tributária, como fazê-la, mas efetivamente primeiro tem que partir de uma mudança administrativa, porque esses impostos são constitucionais. E o grande problema é efetivamente esse, são os impostos indiretos que a gente não sabe, mas estão compondo o preço dos produtos. E aqui a gente tem dois extremos nesse dia que conversamos com você, realmente, nessa população cada vez mais pobre, mas o outro lado também da história, apesar da pandemia, a lista mundial de bilionários da revista americana Forbes 2021, divulgada nesta terça-feira, ganhou mais 660 nomes e veio aí com um total de 2.755. E o grupo de brasileiros com patrimônio acima de US$ 1 bilhão, o equivalente a 5,6 bilhões de reais, também subiu, passou de 45 para 65. E temos representante aqui do nosso estado. O mais rico de Santa Catarina é o empresário Luciano Hang, fundador e dono da rede de lojas Avan. Então tem essa lista colocando um número maior de bilionários e ao mesmo tempo a gente se depara realmente com essa triste, né? Esse triste cenário também apontando esse crescimento da população mais pobre e mais necessitada no nosso país, doutor Ricardo. Doutor Tiago, perdão. Isso. Não, verdadeiramente essa colocação, até inclusive eu estou aqui em Brusque, parei praticamente na frente aqui da loja do nosso colega aí, mas é aquilo que a gente sempre bate na tecla. A justiça fiscal que a gente imaginou, que inclusive o legislador quando compôs imaginou, não é o que efetivamente se trabalha, né? A gente tem muita cadeia de impostos em cascata, bitributações. Por exemplo, assim, Denise, não sei se é de conhecimento do público e a gente está aqui também para informar, mas o que mantém a arrecadação brasileira são os impostos ditos monofásicos ou de substituição tributária. O que se mantém hoje no Brasil? O que mantém a arrecadação? E o que se compra mais? Bom, autopeças, né? Todo mundo aí tem que ter um transporte, bebidas geladas, né? Água, cerveja, refrigerantes, combustíveis, e combustível e remédio, ou seja, é o que se vende. Então, antes de chegar no consumidor, esses valores, esses produtos já são taxados. Ou seja, o fabricante adianta para o bolso do governo os valores tidos como impostos, para depois colocar no preço desse produto.
Então, por isso que a gente educa no seguinte sentido. O empresário pequeno, médio, ele com certeza ele é vítima dessa cascata de impostos e pode também buscar aí as revisões. Bom, tem um monte de profissional aí que trabalha com isso. Então, é mais nesse sentido de educar o pequeno e o médio empresário brasileiro, que é quem efetivamente sofre com tudo isso, né? Que são as bitributações, efeitos monofásicos ou de substituição tributária. Além, é claro, desse compliance todo, né? Como que você vai ter uma contabilidade 100% se todo dia muda alguma coisa, né, Denise? Como que você vai conseguir? Os sistemas são caros, os profissionais são caros. Então, tudo isso vai encarecer o produto final aí para o consumidor. Uhum. E o consumidor final realmente sempre pagando a conta, né, doutor? Tudo é colocado realmente, né, repassado para os produtos e no final, quando vamos lá comprar aquele produto, independente do estabelecimento comercial, pagamos realmente esse valor e o peso cada vez mais alto da carga tributária em cima dos produtos. Com certeza, com certeza. É uma cascata aí. A gente faz uma média de impostos diretos e indiretos, contribuições, né? Porque a gente imagina, vamos lá, uma fábrica de refrigerantes, né? A gente compõe o preço do produto, mas e a mão de obra também que está por trás disso, né? Então existe uma cadeia de impostos aí que a gente estima em até 68% do produto final. Muita gente fala em 30%, 40%, esses são os diretos, né? Que a gente consegue enxergar, mas o que a gente não consegue enxergar chega até 70%. Uhum. Doutor, reforma tributária. Quando que esse assunto vai se tornar de fato uma realidade e vai fazer a diferença no bolso, na vida dos empresários e também do consumidor final? Denise, eu estou com 41 anos, meu pai sempre foi empresário e eu escuto falar dessa reforma tributária há pelo menos uns 20 e poucos anos, né? E não sai do papel. O que eles querem colocar é efetivamente juntar todos os impostos em alguns impostos, né? Porque a gente tem uma carga de tributo muito alta, né? Como eu falei antes, um compliance muito difícil de fazer e compor num só. Na verdade, não vai se abaixar a alíquota, Denise. Na verdade, vai se simplificar a cobrança e simplificar o pagamento. Ou seja, simplificar a fiscalização do governo em cima de quem efetivamente tem que pagar. Então, o que eles estão nos propondo é isso. Claro, melhora porque simplifica. Mas não vai achando que a gente vai diminuir impostos, porque pelo contrário, inclusive em algumas esferas, como principalmente os prestadores de serviço, pode-se até aumentar a carga tributária deles, entende? Então, primeiramente, antes de uma reforma tributária, a gente tem que trabalhar uma reforma administrativa. Ou seja, para onde que vai esse tributo? Como que vai ser separado? Como que vai ser partido esse tributo? E esses monofásicos? E as desvinculações de receita da União que ninguém fala, mas estão aí. Então, tudo isso, antes de uma reforma profunda, tem que haver essa reforma administrativa para, então, na sequência, fazer essa reforma tributária. Agora, o que eles estão querendo que a gente engula é colocar os impostos num só e deixar as alíquotas do jeito que estão. Que, na verdade, para a gente já é impraticável hoje e vai continuar sendo impraticável. Serão poucos efeitos na prática realmente sentidos por todos nós brasileiros. Doutor Tiago, fala um pouquinho mais sobre o Instituto Brasileiro de Gestão e Planejamento Tributário. A sede dele, como colocamos na abertura dessa entrevista, é em Balneário Camboriú, mas a atuação é em todo o nosso país. Qual é o papel exato do Instituto Brasileiro de Gestão e Planejamento Tributário? Denise, o Instituto foi criado com o intuito educacional, ou seja, de colocar mesmo, de falar na rádio, de falar na TV e simplificar essa caixa preta que é o tributário no Brasil, que é o fiscal no Brasil, né? Então, hoje em dia, como está muito em voga, as pessoas estão acompanhando o STF, estão acompanhando as matérias judiciais, né? Essas matérias que levam impacto aí politicamente, a gente sentiu que também é o momento da população entender mais sobre esse assunto, porque é o dia a dia dele, é o dia a dia da empresa, é o dia a dia do pobre e do rico. Antes, como eu falei ali no começo da nossa fala, a gente acha que a gente só paga imposto no imposto de renda, né, que é agora no final do mês. Mas não é porque eu sou pobre, que eu sou isento, que eu não pago imposto. Na verdade, eu sou a parcela que mais paga imposto no Brasil. E eu tenho que saber disso para procurar os meus direitos, procurar aí os nossos governantes, os nossos representantes e cobrar deles uma modificação profunda, cobrar deles aí essa famigerada reforma administrativa e tributária. Então o Instituto foi criado nesse intuito educacional.
Então a gente tem cursos de extensão, temos mestrado, temos pós-graduações e também temos aí o nosso blog que, vamos dizer, eu falo para todo mundo aí que nos acompanha, que é um verdadeiro MBA aí no tributário. Porque se você acompanha por ali, você vai estar sempre ligado das mais recentes modificações e notícias desse famigerado mundo tributário. E quando a gente fala em cobrar dos nossos governantes, doutor Tiago, isso passa aqui pelo momento cidade, dos nossos vereadores, prefeito, depois indo para a Assembleia, deputados e o próprio governo, e aí, pensando mais alto, já na Câmara dos Deputados, senadores e o próprio presidente, essa cobrança então vem de baixo para cima? Exatamente. A cobrança já é do síndico do prédio, né? Uhum. Na verdade, é de todo gestor essa cobrança, é do empresário, é do vereador, são desses representantes que a gente coloca lá e efetivamente a gente tem que se sentir representado, né? Então traz mais para perto esse assunto para a gente cobrar também. Como é que você vai cobrar de alguém algo que você não conhece, não é verdade? Por exemplo aqui, Denise, agora a gente está em vias aí dessa suspensão do Simples Nacional. Ou seja, vai se suspender aí o pagamento dos meses dessa pandemia. Mas em algum momento você vai ter que pagar. E quando tiver que chegar a hora desse pagamento em duplicidade? Porque você vai deixar de pagar hoje para pagar em outubro. Mas em outubro você vai pagar o de outubro e o de março. E foi assim ano passado também, né, doutor? Foi assim ano passado, já em 2020, essa situação, a suspensão, mas aí chegou um momento em que tinham duas contas ao mesmo tempo para pagar, né? Perfeitamente. E nada mais, nada menos que aumentou em 80% a inadimplência. Hoje, Denise, é 80% os CNPJs que têm algum tipo de dívida tributária no Brasil. Chega a 80%. Então, por quê? É má gestão da empresa? É má gestão... Alguma coisa está de errado que a gente tem que efetivamente mudar, né? Não tapar o sol com a peneira, fazendo política em cima disso. Mas sim, entrar estruturado e profundamente nessas modificações. E tem como consumidor analisar antes de comprar e conseguir driblar os preços e economizar, doutor, nesse país onde a carga tributária é tão alta? Não, Denise. Infelizmente, o maior imposto é o imposto indireto. É aquele que já se paga antes, é o que está embutido no preço. Claro, agora na semana... Agora a gente vai, até eu acho que vai falar mais tarde, Denise, ali por maio, que vai ter a Semana do Consumidor, onde inclusive o Instituto Brasileiro de Gestão e Planejamento Tributário vai fazer uma campanha muito grande no Brasil todo, dizendo o que é o tributo no Brasil. Por exemplo, um carro, quanto que você acha que incide no carro? 70%. Uma água, 80%. Um vinho, 70%. Então, tudo isso a gente vai trazer para o contribuinte, para o consumidor, efetivamente ter certeza que está pagando por algo que não é teu. A gente até fez um copinho de cerveja, Denise, porque na nossa região a gente gosta bastante, né? Onde que até a metade você está escrito no copo. Até aqui foi o governo que bebeu, daqui para frente é teu. Para a gente efetivamente trazer para o nosso cotidiano esse tipo de situação. Muitos ouvintes aqui na nossa companhia, doutor Tiago, aqui o José Dercílio, o Loriberto Filho, a Fabiana Cunha colocando, como digo sempre, chegando para ficar bem informada na nossa companhia já nesse momento. Vendelino Rodrigues também conosco. E aqui também o ouvinte Gerson de Gaspar, parabenizando o que o senhor está colocando em evidência e falando realmente que o senhor está correto nessas informações e nessa análise de todo esse momento que o país não é de hoje, vem passando, é uma realidade, né? A carga tributária realmente e o sofrimento, às vezes até mesmo sem a gente sentir, mas sim um sofrimento na nossa realidade financeira através desse peso cada vez mais alto dos impostos. Com certeza, Denise. E a nossa história com tributo vai desde a nossa colonização, né? Naquela época a gente já gritou independência por conta do quinto constitucional, que era o que era o quinto que a gente pagava para Portugal, como o Império Português, né? A gente pagava 20% de imposto e já era danado da vida com aquilo. Pedimos a cabeça do imperador. Então, assim, hoje a gente paga 3, 4, 5 vezes mais que isso e a gente está meio quietinho ainda. Por quê? Porque a gente não entende como fazê-lo e não entende aonde está inserido esse imposto no Brasil. Doutor Tiago, e quanto desse pagamento dos impostos por todos nós brasileiros volta em termos de benefício para a sociedade e de construção do país? Graças a Deus, teve em algum momento aí da nossa legislação que a gente teve a vinculação de alguns recursos, ou seja, 10% vai para educação, 5% vai para transportes e
infraestrutura, 15% vai para a saúde. Então tem alguma coisa que você já direciona. Mas também, Denise, tem as contribuições no Brasil. Quais são essas contribuições? PIS, COFINS, contribuição para o INSS. Essas contribuições, em sua grande parte aí, pelo menos 50% do valor, a gente chama de DRU, é o DRU, são as despesas, desvinculações de receita da União. Ou seja, o governo tem carta branca para fazer o que quiser com aquele dinheiro. Por isso que muitas vezes a gente fala em reforma tributária e se fala em abaixar em diminuir algum tipo de alíquota de imposto direto, como imposto de renda, etc., para aumentar na outra ponta lá, o PIS, a COFINS, que é onde a gente não vê, mas é uma desvinculação de receita, para o governante ter carta branca para fazer o que quiser. Ou seja, não tem a vinculação específica daquele valor, entende? E aí que a gente sabe onde acontecem as politicagens, o coronelismo, o beneficialismo, né, que a gente já está cansado de ver e escutar isso, né, Denise? Verdade. Doutor Tiago, muito obrigada por essa entrevista hoje aqui na programação da Rádio CBN, pela sua participação. Bom dia, tá? Obrigado e fico à disposição. Dr. Tiago Alves, diretor do Instituto Brasileiro de Gestão e Planejamento Tributário, conosco hoje aqui na programação da Rádio que Toca a Notícia.